Eu adiei esse vídeo por quase 10 anos. E quando eu paro para pensar nisso, a pergunta que fica na minha cabeça é: por quê? O canal sempre esteve aqui, a vontade de criar conteúdo, de colocar conteúdo na internet sempre esteve aqui, mas por algum motivo no meio do caminho eu simplesmente desisti do meu projeto e parei de postar. E hoje eu resolvi voltar para esse canal exatamente para entender isso. Porque talvez não seja sobre o início de um canal, sobre um projeto de um canal de YouTube que parou, mas talvez seja mais profundo, seja sobre uma parte da minha vida que ficou parada, esperando eu tomar uma decisão. Mas antes de explicar, eu quero mostrar para vocês como esse canal iniciou, há 10 anos atrás. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Esse vídeo foi gravado há quase 10 anos atrás. Naquela época eu tinha um projeto, de fazer um canal de música. Queria me aprofundar mais na música, aprender a cantar melhor, a tocar melhor e colocar aqui as músicas tocadas e cantadas, talvez até alguma instrução sobre instrumentos. E eu, na verdade, queria fazer um canal baseado em cima de música, trabalhar com uma música dentro do canal. E eu achava que eu cantava muito bem, tocava violão muito bem, então eu queria ter esse canal aí para isso, para divulgar o que eu sabia fazer, que era cantar na época. E uma coisa que me chama muita atenção é que o Gesiel de 18 anos, 18 anos, ele teve uma coisa que o Gesiel, depois disso, não teve mais, que é a coragem, Ele simplesmente pegou uma câmera. Naquela época eu acho que eu deveria ter um celular, um LG, botei em cima da uma escrivaninha que eu tinha lá, que eu usava para os estudos, coloquei o celular lá, peguei o violão, botei uma roupa bonita, que era a melhor roupa que eu tinha para gravar o vídeo, e aí fiz e lancei o vídeo nas redes sociais. E foi isso. Eu coloquei lá porque eu pensei, esse vai ser o início e daqui para frente eu vou continuar gravando. E assim, eu não tinha certeza, de que o canal daria certo, de que eu realmente seria um músico conhecido pelas redes sociais, conhecido pelo YouTube, enfim. Mas eu simplesmente decidi fazer e fiz. Só que depois, com o tempo, eu por algum motivo desisti de gravar. Naquela época eu não sabia lidar muito bem com os hates, apesar desse vídeo aí não ter nenhum comentário, nenhuma publicação, nem nada, mas a gente ouvia muito. Eu gostava muito, eu cantava na escola, eu cantava na igreja, eu cantava em vários lugares, e aí eu ouvia, pessoas dizer que eu cantava mal, dizer que eu tocava mal. Talvez eu não fosse realmente o melhor cantor, e acabou que eu dei ouvidos a isso e simplesmente parei de postar. Estou contando aqui uma coisa que aconteceu e é uma experiência que eu vivi. Acredito que aquilo tenha me afetado de alguma maneira, ou talvez tenham sido outros fatores, mas o fato é, eu desisti de postar no YouTube por algum motivo, que eu ainda não sei qual é. E uma parte que eu acho muito curiosa sobre isso é que eu nunca realmente desisti do canal, não vou postar mais. Eu sempre tive algumas outras ideias de vídeo, de coisas que eu ia aprendendo, Eu me formei como eletromecânico, então eu pensei, eu vou fazer algum conteúdo sobre isso. Depois, quando eu estava trabalhando em viagens, eu pensei, eu trabalhava viajando, para os lugares. Eu pensei, vou fazer vlog sobre isso. Depois eu mudei de emprego, empreendi em algumas outras coisas e sempre pensando, não, vou fazer. E acabou que eu nunca fazia, porque depois ele se transformou em anos ali e aí chegamos à marca de 10 anos sem postar um vídeo de novo nesse canal, E hoje, quando eu estava pensando para fazer esse vídeo, eu estava analisando e eu acho que eu entendi uma parte. Na verdade, por muitos anos eu criei um personagem para mim, um personagem que era mais recluso, um cara que não gostava de aparecer, eu não precisava postar nada. E eu não postando sobre nada, eu não sofria julgamentos, não sofria crítica, mas também nada do que eu faço aparece. Eu não posso compartilhar o meu conhecimento, eu não posso inspirar pessoas através do meu conteúdo porque eu não faço nada, porque eu não posto nada. E talvez esse personagem que eu criei, ele tenha me protegido por um tempo, me protegido de sofrer crítica, me protegido de sofrer hate. Talvez se eu tivesse postado naquela época eu não saberia lidar, assim como eu não soube lidar com as críticas pessoalmente, que as pessoas me faziam, talvez eu não soubesse lidar com as críticas da internet. Só que nisso tudo existe um outro lado,
Assim como tu não posta, tu não sofre as críticas, mas também tu não posta, ninguém te conhece, ninguém conhece teu trabalho. Hoje a gente trabalha muito com as redes sociais porque nós somos empreendedores, temos uma loja, então a gente precisa aparecer mais para que a nossa empresa apareça mais. E enquanto eu não postei, eu não aparecia, ninguém me conhecia. E hoje eu vendo aquele vídeo, eu vejo como se fosse alguém que falhou. Como eu disse, talvez se eu tivesse entrado no meio da internet antes, eu não saberia lidar com as coisas que acontecem na internet. Mas hoje, que eu sou mais maduro, eu sou adulto, eu talvez saiba lidar com isso. Mas olhando para aquele vídeo, eu só vi alguém que teve vontade de fazer alguma coisa. O Gisiel de 17 anos teve vontade de fazer, teve a coragem e fez. O meu sonho naquela época, de postar os vídeos, ele não morreu. Eu acredito assim. Na verdade, eu só mudei. Hoje, talvez o conteúdo que eu vou lançar aqui é um conteúdo diferente do início do projeto. Na verdade, esse é um dos motivos pelos quais eu estou voltando para esse canal, porque eu acredito que o sonho não morreu, ele só talvez tenha mudado um pouco a rota, mas eu vou fazer postagens aqui regularmente, vou criar conteúdo para vocês aqui regularmente, e eu ainda não sei qual é o nicho exatamente que eu vou trabalhar aqui, mas eu sei muitas coisas, o que eu não sei eu aprendo, e tudo que eu tiver de conhecimento que eu achar que seja útil eu vou passar para vocês. Eu gosto de filmes, eu gosto de séries, eu gosto de estudar sobre finanças, eu gosto de estudar sobre dinheiro, eu gosto de estudar história, eu gosto de estudar sobre música, eu empreendo há muito tempo, já empreendi várias vezes, já quebrei a cara várias vezes, então eu tenho muitas coisas legais aqui para passar para vocês que talvez ajudem vocês aí também na caminhada de vocês. E é isso, talvez vocês vão ver aqui no meu canal conteúdos sobre coisas que eu já sei, sobre coisas que eu estou aprendendo, ideias que eu quero compartilhar com vocês, experiências, os projetos, e talvez com o tempo aí eu consiga separar exatamente o nicho que eu quero trabalhar aqui no YouTube. E tenho certeza que vocês vão me ajudar muito nisso. Então, esse vídeo basicamente é um recomeço, não só de um canal, mas também de uma parte da minha vida que ficou esquecida durante um tempo. Eu não sei exatamente aonde que esse caminho vai dar, mas eu sei que daqui a alguns anos eu não quero olhar para trás e pensar, eu deveria ter começado. Não, eu quero pensar, bom, eu finalmente comecei. Se você chegou aqui no início dessa jornada, obrigado por estar presente. Quem sabe daqui a um tempo a gente volte nesse vídeo e lembre exatamente desse momento. O momento em que eu parei de adiar e finalmente iniciei o meu canal. Me siga nas redes sociais e bora pra cima.